Você já sentiu que tem algo no ar, mas não sabe explicar? Ela olha, sorri de lado, chega perto, mas depois se afasta. Isso não é acaso. São sinais sutis, pequenos detalhes, escondidos na linguagem corporal, que gritam o que ela não diz. A atração começa assim, como um jogo de proximidade e intimidade que só os atentos percebem. Hoje, você vai decifrar esse jogo silencioso. Você já sentiu que ela te quer, mas finge que não? Aquela aproximação sutil, o toque de leve, o jeito como ela morde os lábios, tudo parece dizer, vem, mas sem palavras. Isso não é acaso, é sedução em silêncio. E hoje, você vai aprender a ler cada um desses sinais sutis. Aqui é o canal onde você domina a atração, entende a linguagem corporal feminina e constrói intimidade sem esforço. Apenas presença e leitura. Se inscreve agora, ativa o sininho e manda esse vídeo pro seu melhor amigo. E comenta aqui embaixo. Tô pronto para enxergar o que ela não diz. Vamos ver quem realmente tá comprometido em se tornar o homem que ela deseja em silêncio. Cara, esquece essa ideia de que ela vai te desejar logo de cara. A atração feminina não é um raio que cai do céu. É um fogo que se acende devagar, com sinais sutis que aparecem sem você perceber. Ela vai testar você, sentir seu cheiro, avaliar sua presença. O jogo começa antes mesmo do primeiro toque. Se você estiver atento, vai perceber que tudo está nos detalhes. Já reparou como algumas mulheres vão se aproximando aos poucos? Primeiro um olhar mais demorado, depois uma risada exagerada, e quando você vê, ela tá ali do lado. Isso não é à toa. É a proximidade que constrói a ponte da intimidade. E ela quer ver se você vai atravessar. Mas atenção, um passo em falso e ela recua. Um acerto e ela se abre mais um pouco. Esse jogo silencioso começa com a linguagem corporal. Ela cruza as pernas na sua direção, inclina o corpo quando você fala, toca o cabelo quando te escuta. São sinais sutis, mas poderosos. A maioria dos caras ignora, acha que é coincidência. Mas quem entende o processo vê isso como convites mascarados, convites para algo que ela ainda não pode admitir em voz alta. Pense na atração como camadas de uma cebola. Cada gesto dela revela uma camada. E quanto mais seguro, divertido e confiante você for, mais ela descasca essas camadas, até chegar no centro, a intimidade real. Mas se você apressar ou for direto demais, ela fecha tudo. É por isso que quem sabe ler os sinais tem vantagem, porque joga no tempo dela, mas conduz com atitude. Tem cara que só reage quando já é óbvio demais. Mas o homem que percebe quando ela dá o primeiro passo sutil, como se aproximar mais do que o necessário, ganha pontos invisíveis. Aquela risada meio forçada, um teste, a pergunta boba, um convite, o toque sem querer, um termômetro. Você só precisa entender que nada é por acaso quando a atração está crescendo. Não é sobre forçar nada, é sobre criar ambiente. Mulheres são mestres da percepção, e elas sentem quando um homem está presente, observador, e entende as sutilezas. Elas querem ser descobertas aos poucos, como um segredo bem guardado. A linguagem corporal fala mais do que palavras. A proximidade é como um termômetro. Quanto mais ela se permite, mais você deve calibrar sua ação. E quando ela começa a confiar, mesmo sem admitir, você sente. Há um momento em que o olhar dela muda, fica mais firme, mais aberto. Ela não diz, quero você com palavras, mas com presença, com sinais sutis, com o jeito que ela se comporta perto de você. É aí que a atração se transforma em tensão. E tensão, meu amigo, é o prenúncio da intimidade. Agora que a atração está ganhando corpo, o próximo passo vem como quem não quer nada. O contato físico inicial. É sutil, quase invisível, mas cheio de intenção. Ela não vai pegar na sua mão de repente. Isso é direto demais. Em vez disso, ela vai roçar os dedos no seu braço ao rir, esbarrar no seu ombro fingindo distração. E se você não notar, perde o momento. Já reparou como às vezes ela toca em você durante uma conversa simples? Uma palmadinha no peito, um toque leve no antebraço. Parece natural, né? Mas esses toques são calculados. São formas dela medir sua reação, ver se você retribui. É a linguagem corporal construindo pontes. O toque é o teste mais antigo da intimidade e também o mais eficiente. Sabe aquela hora em que vocês estão lado a lado, talvez vendo algo no celular e os dedos dela tocam os seus? Ela não tira de imediato. Finge que nem percebeu.
mas sentiu. É ali que o sinal sutil aparece. Ela quer que você note, sem expor a intenção. O corpo dela está dizendo: estou aqui, mesmo que a boca esteja calada. E se você segurar esse momento, ganha espaço. Algumas mulheres usam objetos como intermediários. Ela entrega algo e toca sua mão mais do que o necessário. Ou pega algo da sua mão com os dedos passando pela sua pele. Isso é proximidade disfarçada. É contato sem compromisso, mas cheio de energia. Se ela busca essas oportunidades, ela quer sentir o efeito que você causa nela e quer saber se você está atento. Quando uma mulher começa a repetir toques pequenos e olha sua reação depois, ela está flertando de verdade. Ela quer ver se você entende que não é só um toque qualquer. Cada gesto desses aumenta a tensão. É como acender fósforos perto da pólvora da atração. E se você não corresponder com segurança, ela pode apagar tudo e dizer para si mesma: não era o cara certo. O jogo é silencioso. Por isso, quem fala demais atrapalha. O segredo está em observar. Se ela deixa a mão ali, repousando perto da sua, não fuja. Mas também não seja afobado. Toque com intenção, mas sem invadir. Esse equilíbrio é o que diferencia o homem comum do homem que sabe criar intimidade verdadeira. É nessa dança que o desejo cresce. E tem mais. Quando ela encosta e não recua, é porque ela quer a continuidade. É um teste inconsciente de compatibilidade física. O corpo dela está te convidando para avançar um pouco mais. A atração está em ebulição, e ela quer saber se você tem tato. Não só com as mãos, mas com a leitura da situação. Lembre-se, no começo, os melhores toques são os que parecem acidentais, mas nunca são. Quando uma mulher sente atração, ela quer ficar perto, mas sem se entregar de bandeja. É sutil. Ela vai se sentar mais próxima, inclinar o corpo na sua direção, ou até mudar de lugar só para estar ao seu lado. Você acha que foi acaso, mas foi decisão. É o corpo dela buscando intimidade antes que as palavras confirmem. A proximidade é o convite silencioso. Sabe aquele momento em que ela entra em um ambiente e, entre várias opções, escolhe ficar do seu lado? Isso é proximidade proposital. Ela poderia ter escolhido qualquer lugar, mas escolheu aquele que permite esbarrões, sorrisos discretos e aquele toque inocente no braço. O corpo dela quer sentir a sua energia, testar a química. Isso é mais que casualidade, é estratégia. Em um grupo, preste atenção na movimentação dela. Se ela começa distante e com o tempo vai se aproximando, isso é sinal claro de interesse. Ela está respondendo à atração de forma natural. Pode começar te observando de longe, mas se ela encurta essa distância, é porque algo nela quer mais. Ela quer estar onde você está, mesmo que finja que foi só coincidência. Às vezes, ela vai acompanhar seus movimentos quase sem perceber. Se você se recosta, ela também se recosta. Se você muda de posição, ela se ajusta. É o corpo dela querendo se alinhar ao seu. Esse tipo de linguagem corporal não mente. Ela está dizendo: me encaixo em você. E isso, meu amigo, é uma forma de intimidade que poucos reconhecem. Um dos sinais mais fortes é quando ela entra no seu espaço pessoal, aquele limite invisível, onde só quem tem liberdade emocional pode estar. Se ela se sente confortável o suficiente para invadir esse território com naturalidade, sem se justificar, é porque a atração já está instalada. O toque não veio ainda, mas a proximidade já está dizendo tudo. E preste atenção ao olhar. Quanto mais perto ela está, mais íntimo o olhar se torna. O foco dela passa a ser você. A conversa ao redor vira pano de fundo. Quando ela se aproxima e foca no que você diz, ela está mentalmente eliminando o resto do ambiente. Esse tipo de conexão é o prenúncio de algo maior. É o corpo dela buscando aprovação sem precisar pedir. Mas lembre-se, ela quer que você perceba isso, mas não diga de cara. Se você aponta diretamente: você chegou perto de mim de propósito, quebra o encanto. O segredo está em notar, sorrir por dentro e responder com presença. A atração cresce quando o jogo continua, e essa proximidade proposital é só o início do que vem a seguir. Quando a atração já está pulsando, o corpo dela começa a agir antes mesmo da consciência perceber. São gestos de sedução subconsciente. Ela não planeja, apenas acontece. E se você souber identificar, vai ver o quanto o corpo feminino é um mapa sensual. Um exemplo? Ela começa a brincar com o colar, passando os dedos lentamente pelo pescoço.
Adivinha o que isso significa? Tocar a clavícula é outro gesto poderoso. Quando ela expõe essa área e desliza os dedos ali, como quem arruma a alça da blusa, é o instinto dizendo: olha para mim aqui, onde a pele é sensível. É o início da entrega, mesmo que ela ainda negue com palavras. A linguagem corporal vai muito à frente da fala, e esses sinais criam tensão, criam desejo, criam intimidade. Reparou nos lábios dela? Quando ela morde, umedece ou passa a língua nos lábios com mais frequência do que o normal, esse é um clássico sinal de excitação inconsciente. O cérebro está em modo de atração, e o corpo começa a agir como se estivesse se preparando para um beijo. Esse gesto costuma vir acompanhado de um olhar mais firme, o tipo que atravessa você. Outro sinal é quando ela passa a mexer mais no cabelo, enrolar os fios nos dedos, ajeitar atrás da orelha, soltar e prender várias vezes. Esse é um gesto ancestral de flerte, ativado quando o desejo cresce. É como se ela estivesse se embelezando para você, mesmo sem perceber. Mais um sinal sutil que revela o quanto ela quer que você perceba, sem precisar falar. Os ombros também falam. Quando ela os projeta levemente para trás e levanta o queixo, está inconscientemente se expondo, mostrando a região do pescoço, da clavícula, do peito. Essas áreas são sensíveis e, quando oferecidas de forma sutil, sinalizam vulnerabilidade. Esse gesto revela confiança e uma abertura para que a intimidade aconteça. E não pense que ela faz isso com todo mundo. Esses gestos não são generalizados, são específicos. Se ela começa a fazer isso só com você por perto, isso é uma resposta clara à proximidade emocional e física. O corpo dela responde ao seu magnetismo e os sinais sutis aumentam. Cabe a você interpretar com maturidade e agir no momento certo. O mais fascinante é que, muitas vezes, ela vai negar depois. Vai dizer que nem percebeu. E é verdade. A sedução mais forte é aquela que vem do instinto, não da razão. Por isso, o homem que lê esses gestos, que entende o jogo silencioso, tem vantagem, porque ele vê o que outros ignoram. Ele sente quando a atração está dançando sob a superfície, pronta para se tornar intimidade real. Você pode até não perceber de imediato, mas quando a atração começa a tomar conta, a voz dela muda. E não é só o que ela fala, é o jeito como fala. Quando estão em grupo, o tom dela pode ser animado, expansivo, mas quando ficam a sós, algo muda. A voz suaviza. As palavras saem mais lentas, com pausas calculadas. É como se ela estivesse sussurrando só para você, mesmo sem baixar o volume. Esse é um dos sinais sutis mais poderosos. A mudança no tom de voz é um reflexo direto da intimidade crescente. É o corpo tentando criar conexão emocional, romper barreiras, acender a tensão. Ela quer que você sinta conforto e desejo ao ouvir cada palavra. E mais, ela quer saber se você está prestando atenção nos detalhes. A suavização da voz também vem com o ritmo mais envolvente. As frases se tornam mais longas, os silêncios mais significativos. Ela começa a usar interjeições que antes não usava com você. E tudo isso embala o momento com um clima de proximidade emocional. Quando isso acontece, é porque ela já se sente segura e está testando como você reage a essa abertura. Já viveu aquela situação em que vocês dois estavam longe da galera e a conversa dela mudou completamente? Menos piadas, mais olhares. Menos palavras jogadas, mais intenção. É aí que a atração já ultrapassou a superfície. Ela não está mais conversando com um cara legal. Está testando a intimidade. Cada palavra sussurrada é quase um toque. E tem mais. Quando ela te chama pelo nome em voz baixa, quase como um segredo, é um gesto de posse. A mulher que se sente atraída quer criar momentos únicos, particulares. O nome dito com aquele tom suave tem um peso diferente. É o subconsciente dela tentando marcar presença e provocar. Porque o desejo não grita, ele insinua. Em contextos mais íntimos, como em um carro ou em um canto afastado de um bar, o tom dela pode até ficar mais grave, levemente rouco. É o instinto animal falando. O corpo dela está liberando sinais vocais que o nosso cérebro masculino reconhece como convite. E é aí que você percebe. A linguagem corporal dela agora vem pela voz também. Por isso escute. Mas escute com intenção. A mudança no tom de voz
É o tipo de coisa que ela não controla. É sedução no nível mais profundo. Ela não está apenas falando com você, está tocando você com as palavras. E se você sentir esse toque, já está dentro do jogo da atração e da intimidade. Quando ela parte para o toque direto, meu amigo, a atração já não é mais dúvida. O corpo dela assumiu o controle. O que antes era sutil, agora ganha forma. A mão dela toca seu braço ao contar algo, aperta seu ombro durante uma risada, ou se apoia no seu peito sem querer ao passar. Esses gestos não são inocentes. São convites e testes ao mesmo tempo. O toque no braço é o mais comum, mas não se engane, é também um dos mais reveladores. Quando ela segura seu antebraço ao falar, ou roça a mão ali com mais frequência do que o normal, ela está enviando uma mensagem. Ela quer saber como seu corpo responde ao dela. Está sentindo a sua textura, sua firmeza, sua temperatura. Está medindo o terreno e a tensão cresce. O ombro, por outro lado, é um ponto de contato que mistura afeto com desejo. Se ela toca seu ombro para te chamar, te agradecer ou até te empurrar de forma brincalhona, isso é proximidade com toque emocional. É como se dissesse: me sinto à vontade com você e quero ir além. E quando esse toque vem com um olhar firme, aí é certeza. Tocar o peito é o gesto mais direto entre os três, e também o mais raro. Se ela apoia a mão ali para contar algo, para te segurar ou como desculpa para manter contato, fique atento. Essa área do corpo é íntima, representa masculinidade. Ela só toca ali quando a intimidade já está estabelecida. E se ela faz isso com naturalidade, ela está literalmente dizendo: quero você mais perto. Esses toques também funcionam como um radar emocional. Ela observa sua reação. Você sorri, recua, avança. A resposta dela vai depender disso. Ela não quer só testar você. Quer sentir reciprocidade. A linguagem corporal dela está dizendo: me leia. E cabe a você não errar na leitura. Porque se você passar despercebido, ela pode fechar o corpo e esfriar o jogo. Agora, se você percebe e responde bem, com um toque leve no mesmo lugar, um sorriso, ou mantendo o contato sem exagero, você ativa o próximo nível da atração. O corpo dela vai querer mais, e ela vai continuar criando essas chances de toque, esperando que você mostre atitude. Lembre-se, mulher toca o que deseja, e ela deseja o que sente que pode confiar. E tem o timing. Esses toques surgem mais quando vocês estão rindo, em ambientes com mais proximidade, ou em momentos em que ela se sente segura emocionalmente. Se ela toca, se aproxima e continua ali, é porque o corpo dela já escolheu você. Talvez ela ainda não diga com palavras, mas o toque direto é o sinal mais claro de que a intimidade está prestes a explodir. Os sinais sutis mais reveladores são aqueles que ela nem percebe que está emitindo. São reações instintivas, involuntárias, que aparecem quando a atração está no auge e ela ainda tenta manter o controle. O corpo entrega o que a mente tenta esconder. Por isso, fique atento. Se você percebe esses sinais, é porque ela já está emocionalmente e fisicamente envolvida. Corar é um dos mais clássicos. Quando você faz um elogio sobre o olhar, o cheiro ou a presença dela, e as bochechas ganham uma coloração leve, isso é o corpo dela reagindo ao prazer de ser desejada. É a excitação subindo à superfície. Mesmo que ela sorria e diga bobo, por dentro, ela está sentindo a tensão aumentar. E o rubor é a bandeira que confirma isso. Outro sinal é quando ela começa a arrumar a roupa, ajeita a blusa, puxa a barra da saia, estica o decote sutilmente. Isso não é vaidade aleatória. É ela querendo se sentir mais atraente diante de você. É o instinto gritando: prepare-se, ele está te olhando. Isso é mais do que vaidade. É preparação para a intimidade. O corpo dela se organiza para te conquistar. Ajeitar o cabelo volta com força nesse estágio. Mas agora, diferente do flerte no começo, esse gesto vem acompanhado de um leve nervosismo. Ela passa a mexer nos fios sem parar. Enrola, solta, prende de novo. O cabelo vira escudo e vitrine. Ela tenta se distrair, mas na verdade está criando uma barreira suave entre vocês, enquanto pensa: ele percebeu o que estou sentindo? A linguagem do desconforto positivo também aparece. Ela começa a cruzar e descruzar as pernas, movimentar as mãos sem necessidade, olhar para baixo após um elogio mais ousado. Isso tudo é nervosismo, mas um nervosismo bom.
Aquele que vem quando a tensão sexual está crescendo e ela sente que algo pode e deve acontecer. São os sinais de que a atração virou desejo. Quando você elogia e ela responde com uma risada meio trêmula ou desvia o olhar, bingo! A resposta emocional dela foi tão forte que o corpo não conseguiu esconder. Ela pode até tentar disfarçar com uma frase solta, mas se ajeita logo depois, toca o cabelo ou encosta em você. É o jogo do finge que não quer, mas já está dentro. Ela não diz quero, mas o corpo já está implorando. E talvez o mais revelador, o silêncio súbito. Se ela está falando bastante, mas depois de um toque, um elogio ou uma aproximação mais intensa, ela simplesmente para. É porque o corpo e a mente entraram em conflito. Ela sente, deseja, mas está processando. E nesse momento o ar fica mais denso. O tempo desacelera. Esse silêncio é um convite, um pedido mudo por intimidade. Chegamos ao ponto mais primal, mais instintivo e também mais revelador da atração feminina. Ela expõe o pescoço. Parece simples, né? Mas esse é um dos sinais mais antigos do comportamento humano. O pescoço é uma região vulnerável, onde passam veias, pulsações e onde o toque é mais sensível. Quando ela expõe essa área perto de você, é porque confia e deseja. Imagine a cena. Vocês estão conversando. Ela joga o cabelo para o lado, inclina a cabeça levemente, deixando o pescoço livre, acessível. Não há defesa. Não há medo. O corpo dela está dizendo: pode chegar. Estou aberta ao que vier. Esse gesto é inconsciente, mas carregado de intimidade. É uma entrega sem palavras. Um convite ancestral. Às vezes, ela vira o rosto para rir e deixa o pescoço exposto por segundos. Outras vezes, se inclina para ouvir você e afasta o cabelo com os dedos. Tudo isso é sensualidade silenciosa. A linguagem corporal chegou no ápice. Ela não precisa tocar, nem falar. O pescoço exposto já revela o desejo. É o corpo dela dizendo: pode me decifrar. Esse gesto costuma vir depois de todos os outros. O toque sutil, a proximidade, os olhares, os elogios. Quando o clima já está carregado de tensão, ela permite que esse momento aconteça. E é importante que você não force. Apenas esteja presente, conectado e leia o cenário. Porque se você se move com consciência, ela vai se entregar por completo. O pescoço também é simbólico. Quando ela te mostra essa parte do corpo, está abrindo um espaço de intimidade que poucos alcançam. É como se dissesse: você é o único aqui que me faz sentir assim. É uma distinção, um selo, uma permissão não dita. E se você responder com um olhar firme, com um gesto respeitoso, ela vai se aproximar ainda mais. O mais incrível? Muitas mulheres nem sabem o quanto isso é poderoso. Acham que é só um movimento comum. Mas por trás, há séculos de biologia e comportamento embutidos ali. É o gesto do animal que se entrega, que confia, que aceita o outro perto o suficiente para ferir. Mas não teme, porque deseja. Isso é pura atração convertida em intimidade. Então, quando você vir esse momento, valorize. Sinta a energia. O gesto definitivo não exige pressa, nem palavras, apenas presença. Porque ali, naquele instante, ela não está testando, está se oferecendo. E o homem que sabe perceber isso, jamais precisa perguntar se ela quer. Ele já entendeu tudo, sem que uma palavra fosse dita. Agora você tem em mãos uma vantagem que a maioria dos homens nem imagina. Porque enquanto muitos ainda esperam por palavras claras, você já entende a mensagem real, aquela que o corpo dela grita em silêncio. A atração não é um pedido explícito, é um jogo de sinais sutis, de toques, olhares e gestos que constroem a intimidade sem pressa, mas com intenção. Na próxima vez que estiver com ela, pare e pense: será que ela está dizendo mais do que parece? Será que esse toque no braço, esse olhar prolongado, essa inclinação do pescoço são um convite? Comenta aqui. Você já percebeu algum desses sinais e só entendeu depois? Ou deixou passar? Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa aprender a ler esses sinais. Porque a partir de hoje, você não é mais o cara que espera. Você é o que enxerga além.